Para a realização do programa Direito e Justiça em Foco, contamos com o apoio, amizade e a colaboração do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, professores de universidades, bem como uma pleiade de profissionais do direito. Não se esquecendo da contribuição da Rede Gospel de Televisão e do apoio de Lau Liberatori Advogados. Desse compêndio, pela homogeneidade de produção gerada pelo fenômeno da interação, inevitável a participação crescente de particulares. Obtivemos considerável avanço na área social que, durante o ano de 2013, face o registro de maciça audiência, contribuiu-se com o Estado de Direito Democrático pela informação enfocada no patamar da verdade verdadeira. É neste contexto que apresentamos uma retrospectiva deste ano, registrando trechos de programas que se destacaram. Assim, desejando ano novo cheio de esperança, benignidade, paz, felicidade, muita força e determinação para trilhar o caminho do sucesso, convidamos você, caríssimo telespectador, para prestigiar mais uma vez, segundo nossa conscientização, imagens que certamente glorificaram todos os participantes do programa Direito e Justiça em Foco. Vejam quem esteve por aqui prestigiando este programa. Dr. Marcos Davi Figueiredo falou sobre a ação declaratória do ato judicial por erro inexcusável no exercício da função jurisdicional. Erro inexcusável. O que é isto? O que significa isto? E o Dr. Marcos Davi vai explicar direitinho toda essa matéria que, às vezes, a gente pensa que é um bicho de sete cabeças, mas não é, é uma coisa simples. O nome é um pouco complicado. Então, eu já fiz a pergunta, o que é erro inexcusável? Toda pessoa, desembargador, tem direito à tutela jurisdicional. A tutela jurisdicional, ela impõe quesitos de forma rígida, não flexível. E esses quesitos quais são? É necessário que a tutela jurisdicional observe o devido processo legal. Ou seja, a decisão ela deve expor um raciocínio lógico jurídico. Ela deve estar embasada com as provas que estão nos autos. Porque impressões anímicas não têm materialização nos autos. E o erro inexcusável é uma decisão judicial que não encontra amparo no comando normativo da lei, não encontra amparo na doutrina, não encontra amparo na jurisprudência, tampouco nas provas existentes nos autos. Razão pela qual não existe um raciocínio lógico jurídico. Isso é o erro inexcusável, é uma expressão da doutrina italiana. E quando ocorre isso, não há recurso previsto no ordenamento jurídico vigente. Os recursos processuais no ordenamento jurídico está atrelado à existência da tutela jurisdicional. E o erro inexcusável configura a inexistência da tutela jurisdicional. Por isso que eu entendo, salvo o melhor juízo, Excelência, que toda decisão, seja ela colegiada ou monocrática ou de primeiro grau, que contenha um erro inexcusável, ela pode ser corrigida, pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho uma posição diametralmente oposta, a alguns juristas que defendem posições diametralmente opostas com relação a isso. Por quê? Porque o Estado abarcou para si a realização da justiça. Quando não há tutela jurisdicional, o Estado não cumpriu com seu dever constitucional de prestar
assistência jurídica ao cidadão comum, porque essa assistência jurídica, ela vem através de uma decisão judicial, e essa decisão, ela existe uma forma rígida, ou seja, devem ser observados questões de índole formal e material para a existência dessa tutela. Se essa tutela não observou isso, ela não existe. Então o Estado não cumpriu com o seu papel. Se o Estado não cumpriu com o seu papel através do Poder Judiciário, os órgãos de classe da magistratura podem corrigi-los. Juiz João Ricardo dos Santos Costa, antes da eleição, que o consagrou presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, esteve no programa Direito e Justiça em Foco, conversando conosco. Como vai, doutor João Ricardo? Tudo bem, Laércio? Tudo bem. Muito bom. É uma grande honra tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Obrigado e quero dizer que é muito importante nós termos iniciativas como a tua, né, de produzir programas em que mostra a cara do judiciário, a verdadeira cara do judiciário, mostra o valor da nossa magistratura, mostra a riqueza e o trabalho de cada juiz brasileiro. Você, naturalmente, é forte da unidade e valorização que é a sua chapa, não é? Sim. O nosso movimento ele decorre, né, de um conceito de postura associativa que nasce através da conscientização de 27 lideranças nacionais, 27 presidentes de associações hoje, das 36 que congregam a AMB. E o nosso movimento ele também é fruto da percepção da necessidade de nós mudarmos a nossa entidade de classe para que ela consiga criar pontes de diálogo com a sociedade, para que ela possa mostrar à sociedade o valor da magistratura, a criatividade do juiz brasileiro e mostrar que ninguém mais do que o juiz brasileiro está envolvido e interessado nesse grave problema que é o congestionamento judicial, que é a morosidade do Poder Judiciário. Eu tenho aqui essa sua valorização de chapa também, né? Uhum. E você aqui destaca, eu até leio para o telespectador, nosso propósito é aprovar uma emenda constitucional dando autonomia ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais para recomporem os subsídios por ato próprio como garantia de irredutibilidade dos vencimentos. Isso faz parte da sua meta, não é? Exatamente. Isso, na verdade, é uma proposta que compõe os sistemas de autonomia dos tribunais, de independência do Poder Judiciário. Enquanto o Judiciário estiver dependendo de alguma norma fundamental que depende da vontade política do Poder Executivo, nós estaremos com a nossa independência fragilizada. E essa proposta, ela vem atender essa demanda que é a total autonomia e independência do judiciário. Desembargador Paulo Dimas de Beres Mascaretti fez considerações sobre o Poder Judiciário paulista. Olá, Paulo, como é que vai? Olá, tá bom, Laércio? Prazer inteiro em estar aqui nesse programa. O programa que a gente tem acompanhado é um sucesso pela sua condução. O Laércio Laurelli é um grande amigo, desembargador. Vou fazer agora a primeira pergunta a você. Quais são as políticas que podem ser implementadas no Poder Judiciário capazes de contribuir para a agilização na tramitação dos processos? Laércio, o grande problema, o grande reclamo da população é justamente a morosidade da justiça. Isso me parece um ponto fundamental, claro, que precisa ser resolvido. Eu, desde que entrei nas carreiras jurídicas como promotor e depois como juiz, sempre me preocupei muito com essa dificuldade que a população muitas vezes tem de acesso ao Poder Judiciário. Esse acesso foi extremamente aprimorado a partir de 88, com a nossa Constituição Cidadã, mas a verdade é que a estrutura da justiça não está à altura dos reclamos da nossa população. A população sente que o Judiciário, o Ministério Público e as outras instituições precisam de um choque de gestão para justamente procurar de uma maneira mais célere dar uma resposta àqueles reclamos diários do cidadão que procuram a justiça. Eu quero fazer, eu vou te interromper, Paulo. Você foi também presidente da APA-Magis, isso é verdade, da Associação Paulista dos Magistrados. Daí a sua larga experiência e também maturidade dentro da área administrativa. É verdade.
com essa experiência na associação, eu fui, na verdade, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. A Associação Paulista de Magistrados é uma instituição comprometida não com a defesa corporativa dos juízes, mas com a defesa da cidadania. Então, a nossa grande preocupação na associação sempre foi, em primeiro lugar, acompanhar a evolução administrativa das diversas comarcas, procurar acompanhar as dificuldades que os juízes enfrentam no dia a dia para prestar a atividade jurisdicional e procurar, de alguma maneira, levar essas dificuldades, essas questões estruturais para a cúpula do Tribunal de Justiça, para tomar providências nas comarcas, para aparelhá-las melhor, para dar uma estrutura digna que permita o atendimento melhor da população. Ministro Sidney Sanches nos deu uma lição de vida. Ministro, como vai? Graças a Deus, tudo bem. É uma honra estar aqui, sobretudo partindo de você o convite para isso. Posso fazer uma pergunta já? Pois não. Qual é a relevância do órgão máximo da magistratura brasileira, Supremo Tribunal Federal? É um órgão de equilíbrio da nação. Da relevância dos outros poderes depende a relevância do Supremo Tribunal Federal e que ele cumpra a sua missão, porque ele praticamente governa o destino dos cidadãos, tratando da sua propriedade, da sua honra, da sua liberdade, dos seus direitos, da cidadania de um modo geral. Sobretudo quando isso se confronta com os outros poderes, ou com qualquer lesão de direito ou ameaça de lesão. Aí já basta para mostrar a relevância. Basta dizer que nos Estados Unidos da América, quando o presidente da República indica um nome para ser ministro da Suprema Corte, e o nome é enviado ao Senado Federal, o país praticamente para acompanhar, para saber quem é aquela pessoa que vai atuar com relação a todas as questões ligadas ao destino do cidadão. Vossa Excelência foi presidente do Supremo Tribunal Federal, como está no seu brilhante currículo. Ministro, me diga, não é para qualquer um, mas o que significa, num país como o nosso, que temos uma cultura ainda a seguir em frente, a aperfeiçoar, o que significa ser presidente da maior corte de justiça de um país, o Supremo Tribunal Federal? Para mim, tem um significado muito especial, porque sou filho de um ferroviário, de uma mulher de prendas domésticas, só estudei em escola pública e só estudei e trabalhei para chegar até lá. E quando me dei conta de que já era presidente Supremo, fiz um retrospecto e agradeci mais uma vez a Deus pela oportunidade que minha vida havia dado de ingressar na magistratura brasileira. A importância da função do presidente da Suprema Corte e da própria Suprema Corte não pode ser nem diminuída, nem aumentada. É um ponto de equilíbrio na nação. Se faltar equilíbrio à Corte Suprema, há risco para as outras instituições. Não é fácil trazer o senhor aqui. O senhor é um homem muito importante. O senhor, inclusive, é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Olha quanta coisa que o senhor faz. Graças a Deus. Mas graças a Deus, ministro. Graças a Deus. Ótimo. Muito bem. Então, eu queria que agora Vossa Excelência apresentasse as suas considerações finais sobre tudo aquilo que nós conversamos e se o senhor tem alguma mensagem para passar para o telespectador. Eu vou passar uma mensagem para os mais jovens. Tá bom. Como eu fui. Eu sempre acreditei no nosso país. Continuo acreditando. Sei que o povo não tem tudo o que merece, mas é o povo que vai conquistar isso. E vai conquistar de que modo? Lutando, estudando, trabalhando, reivindicando, tudo com respeito às leis do país. Porque as leis do país são feitas por pessoas que o povo escolheu. Se não soube escolher em qualquer momento, escolha outro.
O legislativo é a caixa de ressonância do país. O judiciário é a última tribuna dos prejudicados em seus direitos. E o executivo é quem governa o país. Quando nós conseguimos entender os três poderes e as aspirações que cada um temos e nos expusermos a isso, o caminho está aberto e Deus saberá abençoá-lo. Coronel Roberto Alves Santos abordou fatos sobre a segurança pública brasileira. Como vai, Coronel? Olha, muito melhor, doutor Laércio, muito melhor. Depois dessa apresentação, na realidade, são alguns anos de experiência em várias áreas, mas fundamentalmente na história da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em que segui uma carreira, e essa sim, ela me traz bastante orgulho, porque conseguimos realizar muito daquilo que todo ser humano deveria fazer. Ajudar ao próximo sem esperar nada em troca. Então, de tudo isso que nós falamos, poderíamos resumir nisso. É a oportunidade de poder ajudar de alguma forma as pessoas. E é o que nós fazemos aqui, o que o senhor está fazendo também. Podendo trazer um pouco mais de informação às pessoas e buscar o esclarecimento. E nas ruas, Coronel, quais são as dicas de segurança que o senhor pode oferecer aqui para o programa e para o telespectador? Muito bem, amigos que estão nos acompanhando. E são atitudes muito simples. No nosso dia a dia, a rua é um ambiente desconhecido. Nós não estamos saindo na nossa rua e simplesmente frequentando a nossa rua para perceber as atitudes e situações suspeitas, porque essa é a grande finalidade de você estar atento. As situações e condutas suspeitas. Você pode ir em qualquer lugar, a qualquer horário, contanto que você faça aquele planejamento. Se você estiver diante de uma situação que chame a atenção, você muda o seu procedimento imediatamente. Mas para que você já evite ser alvo de admiração dos oportunistas, não ostente. Se você vai sair à rua com grande afluxo de pessoas, você não precisa levar o seu relógio mais caro, aquele relógio que qualquer pessoa, principalmente os profissionais dessa área, identifica imediatamente. Tenha materiais mais simples, mais singelos. Os homens normalmente são mais despojados, mas as mulheres saem com muitos penduricalhos, às vezes de valor, às vezes não, mas na dúvida, o marginal ele se interessa. E a mulher traz um contexto muito importante que é a bolsa. Então, se é um alvo de interesse, você está à rua, para as mulheres que estão nos acompanhando, carregue a sua bolsa à frente do corpo, sempre. Se você estiver num local com pouca movimentação, que lhe permita ter uma observação, um distanciamento maior das pessoas, pode ficar do lado, sim, contanto que ela esteja ao alcance do seu acompanhamento visual. Os homens têm normalmente a carteira. Todo homem tem uma carteira. Quando você não tem um blazer que você coloca discretamente a carteira, é muito comum que os homens coloquem no bolso de trás da calça. Claro. E todo marginal sabe. Então, aquelas pessoas que saem para a rua para trabalhar, porque eles são trabalhadores também, viu? São trabalhadores. E reclamam direitos, inclusive. Aliás, tem muitos direitos, né? O nosso Código de Execuções Penais dá uma série de direitos, o nosso Código de Processo dá uma série de direitos. Mas ele sabe, ele é profissional, então ele vai observar o que no homem? Se ele está com a carteira no bolso de trás da calça, e ele vai tentar tirar a sua atenção para pegar essa carteira, ou vai esperar que você demonstre o que você tem dentro da carteira, e aí vai uma dica importante para a mulher, para o homem. A mulher pode levar na sua bolsa, escova, pode levar um monte de coisa, mas cartões de crédito, talões de cheque, coisas que chamam a atenção e que têm interesse comercial, não façam, deixe em casa. Use uma folha do seu talão, leve uma folha, é bom, é importante, é oportuno, leve um dos cartões. Todos nós hoje temos vários cartões, até porque os operadores oferecem cartão gratuitamente. Com tudo isso, se você começar a observar as pessoas que estão no seu dia a dia e observar nos olhos das pessoas, e essa é uma dica importante. Antes de você ser vítima, o fato de olhar prontamente para o olho de outra pessoa inibe. Se o criminoso vê que ele está sendo observado, ele pede o fator surpresa. Ele não quer ser observado. Então, se eu observo as pessoas... Olha aí que coisa importante. Estou olhando as pessoas. Elas... quem é essa pessoa? Por que ela está me olhando? Ele já quer sair daquela situação. Muito oportuno. Agora, incontinente, se você já teve o seu descuido e virou vítima, não encare o criminoso, porque é provocação. Olha, são dois momentos importantes. Até ser vítima é o que você precisa, o que você quer, é precaução. Observe as pessoas olhando nos olhos dela, nas atitudes dela, no comportamento dela. Se elas não modificarem esse comportamento, você modifica o seu, saia daquele local, deixe de ser vítima, aumente o distanciamento dessa pessoa que te colocou numa condição de suspeição. Mas depois de se tornar vítima, não reaja. Não olhe nos olhos. Por quê? Porque depois que você é vítima, o criminoso se acha no poder. Ele tem o poder da situação. Está nervoso, mas sente o poder. E ele acha que é uma afronta.
Por isso que muitos criminosos matam porque a pessoa simplesmente não quis entregar o bem, porque o poder dele está sendo questionado. Desembargador Oséias da Viviana fez afirmações importantes a respeito do direito do consumidor. Oséias, como vai? Tá bom? Bem, obrigado. É uma honra e um prazer participar do seu programa, que é um grande serviço à sociedade e às pessoas que ouvem, porque serve de orientação e parâmetro para que possam exercer bem os seus direitos e a sua cidadania. Tem sido frequente a reclamação de consumidores adquirentes de bens duráveis, como veículos, eletrônicos em geral, etc., da falta de peças de reposição de produtos fabricados em nosso país ou importados de outros países do mundo e vendidos em nosso mercado interno, muitas vezes ficando o seu meio de transporte e os seus aparelhos utilizados em casa no trabalho paralisados por largo tempo, sem a devida e necessária substituição de um componente avariado ou danificado. Eu pergunto a você, então, meu caro Oséias, como o Código do Consumidor trata dessa questão? Meu caro Laureli, o Código do Consumidor é absolutamente preciso no trato dessa questão. No seu artigo 32, está expresso em que os fabricantes e importadores deverão manter em seus estoques peças de reposição, tanto para os produtos fabricados no Brasil enquanto não saírem de linha, como para os produtos importados e que sejam comercializados no nosso meio. Lastimavelmente, essa norma, que é de grande importância para o mundo de alto consumo, como é o nosso atual, e sem fronteiras até para todo o comércio, não tem sido muito respeitado no Brasil. Muitas vezes automóveis, eletrodomésticos e peças de computadores, televisores, ficam paralisados muito tempo por falta de peça de reposição, em infração a essa norma. E o cidadão quase sempre não conhece a norma e não toma as devidas providências legais para acionar o judiciário ou o PROCON ou os meios adequados de tutela dos direitos do consumidor, para que possa, através disso, obter não só a recuperação do seu aparelho, que geralmente é durável e de custo elevado, como também para o reparo pelos danos emergentes, porventura sofridos durante esse aparelho lhe permitiu ou atrapalhou não produzir no seu trabalho ou coisa que o valha. E em situações específicas pode até esse fato vir a gerar até dano moral, além da indenização pelos danos materiais, dividido naquele clássico conhecimento que nós temos dos danos emergentes e dos lucros cessantes. Claro. Aquilo que a pessoa perdeu efetivamente são os danos emergentes, ou aquilo que a pessoa deixou de ganhar, poderia ter ganho e não ganhou em face da ausência dessa peça para reposição do seu aparelho. Desembargador José Renato Nalini, demonstrando o elevar da sabedoria, sintetizou a atualidade da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Nalini, para que serve a Corregedoria Geral de Justiça? Eu considero a Corregedoria Geral o órgão mais importante do tribunal, porque é o órgão que orienta juízes e funcionários, é o órgão que fiscaliza, que é responsável pela disciplina, não só dos juízes e dos funcionários, mas também dos cartórios extrajudiciais, essa realidade que existe em qualquer município brasileiro, e também os presídios, né? Então é uma função extremamente atribulada, mas muito importante, porque o tom que a Corregedoria imprime à sua gestão sinaliza tanto a magistrados como aos funcionários como é que a justiça deve funcionar. Muito bem, ótimo. E desde quando existe a Corregedoria Geral da Justiça? O cargo de corregedor geral é um cargo que nós herdamos das ordenações, então sempre existiu o corregedor, mas ele tinha uma função que era muito aproximada do alcaide, do prefeito. No Tribunal de Justiça de São Paulo, a corregedoria começou a ser organizada em 1927. Então, nós temos registros desde 1927, a sucessão de desembargadores que foram eleitos para oferecer uma orientação, não é? Uma fiscalização, tanto que a corregedoria ainda hoje ela tem um aspecto, uma feição punitiva, algo que eu pretendi debilitar, atenuar ou até excluir, porque eu considero muito mais importante a orientação do que a punição. Juiz Antônio Galvão comentou aspectos do júri
pela TV, a exemplo do caso Misael Bispo Mércia. Como vai, doutor Antônio? Tudo bem? Doutor Laércio, muito obrigado pelo espaço, uma gentileza do senhor o convite aqui para esse nosso bate-papo. Hoje nós vamos tratar então do assunto, transmissão ao vivo pela televisão. É verdade, é uma inovação, algo único na história dos tribunais do júri. Na verdade, nós sempre tivemos muita dificuldade em efetuar essas transmissões ao vivo e a questão às vezes era operacional. É certo que muitos colegas são contrários à transmissão de sessões plenárias por uma série de razões, mas eu sempre fui adepto da transparência. Nos últimos anos, pelo menos em 10 plenários, houve uma grande procura da mídia lá em Itapecerica da Serra para transmissão de julgamentos, não só do caso Celso Daniel. Nós fizemos 4 júris nos últimos 2 anos referentes ao caso Celso Daniel, em que houve uma grande procura da imprensa para fazer a cobertura e também a transmissão, só que a questão era operacional. E essa foi a grande inovação do Dr. Leandro Cano, que ele conseguiu propiciar a transmissão. O que aconteceu? Na maioria das vezes, quando a gente procurava disponibilizar a transmissão de julgamento, havia, digamos, um embate entre as emissoras de TV. Às vezes havia até mesmo grandes emissoras que mandavam diversas equipes e não havia um consenso entre elas sobre quem ia fazer a gravação e sobre quem iria ceder as imagens. Os nossos salões do júri são pequenos, até porque muitas vezes nós temos que fatiar os salões do júri para poder abrir espaço para as novas varas que são instaladas, né? Então, e acomodar as pessoas que, afinal de contas, querem assistir o júri, né? A gente tem que lidar com isso, né? Tem a imprensa, né? Mas também temos que reservar espaço para os familiares das pessoas envolvidas, às vezes também para estagiários de direito, os advogados que militam na comarca. Então, nós procuramos reservar locais para todas essas pessoas. E, evidentemente, a gente não pode permitir 30 câmeras se movimentando dentro do plenário e até para preservar a tranquilidade dos jurados durante essas sessões. E, às vezes, os meios de comunicação, além de haver, digamos assim, um ciúme sobre quem seria o responsável pela captação e transmissão do julgamento, também tinha questões operacionais de incompatibilidade entre sistemas de TV. Então, tem, por exemplo, emissoras que usam apenas equipamentos digitais que são incompatíveis com outros determinados equipamentos. Então, caso uma emissora X fosse sorteada, aquela Y já não poderia pegar as imagens dela por problemas operacionais. E a grande inovação partiu do Dr. Leandro Cano, titular da vara do Tribunal do Júri de Guarulhos, e também da nossa assessoria de imprensa, muito bem representada pela dona Rosângela Sanches, né? E toda a equipe, né? Tem o Rômulo, a Cecília, Sheila, enfim, uma equipe maravilhosa da nossa assessoria de imprensa, que reuniu-se com diversos meios de comunicação, jornais, emissoras de televisão, de internet, de rádio, e como eles conseguiram instrumentalizar isso. O doutor Leandro propôs que fosse contratada uma produtora, que essas emissoras interessadas nas imagens arcassem com essa produtora, e essa produtora, de forma absolutamente independente, como se fosse uma espécie de auditoria externa, iria ceder as imagens e cada um utilizaria da forma como quisesse, transmitindo ao vivo, gravando, editando, ou seja, a forma mais democrática e transparente possível e, principalmente, resguardando a tranquilidade dos trabalhos em plenário. A advogada Ivone Zeger fez colocações sobre o direito de família, exaltando o casamento ou a união estável, sua diferença e consequências na herança. Então hoje nós vamos tratar de casamento ou união estável, diferenças e consequências na herança. Perfeito. É isso? É isso. Muito bem. É isso. Então, Ivone, você pode me dizer, vou logo fazer a pergunta para você, hein? Pode? Deve. Bom, que bom. Então, existem diferenças perante a lei para quem é casado e para quem está, entre aspas, juntado?
Opa, olha só a questão. Não, mas não é verdade? Essa é uma questão, essa é a pergunta. E esta é, na realidade, a dúvida, a grande dúvida das pessoas que estão casadas. E quando nós falamos casadas, casado é casado no civil. Não vamos confundir. Não é só na igreja, né? Não, esta é a diferença. Muitas pessoas, e nós ouvimos diariamente, dizendo meu marido, minha esposa. E você imagina que eles estão casados perante a lei civil. Muitas vezes não é isso que acontece. Elas estão, como disse o desembargador, juntas, namorando, juntados os trapos, enfim. As pessoas estão convivendo e, na realidade, sem um casamento, sem a formalidade do casamento civil. Aí a pergunta é, mas elas teriam o mesmo direito? E nós diríamos o seguinte, infelizmente a lei não conseguiu contemplar estas duas possibilidades. Na realidade, a lei civil, a Constituição e o direito civil, o Código Civil, preconiza que o casamento civil é alguma coisa que deve ser realmente respeitada e que as pessoas casadas pelo rito civil terão todo o seu direito e deveres preservados. Ao mesmo tempo, aqueles que estão juntos, que estão numa união estável, eles têm alguns direitos, sim, protegidos, com certeza, mas não é a mesma coisa. E muita gente questiona, mas doutora, qual é então a diferença de estar casado e de estar junto? Se eu não teria os mesmos direitos, mas nós vivemos como um casal. Então, a grande diferença é a seguinte, na união estável, e essa é a definição, a união estável você precisa estar numa convivência pública, contínua e duradoura, com o intuito de formar uma família. Vamos chamar um pequeno intervalo e logo, logo retornaremos. Você aguarde, hein? Ao retornarmos, vamos dar continuidade à nossa retrospectiva. A advogada e professora Daniela Pelim apresentou aspectos relevantes sobre o aumento do IPTU em São Paulo. Como vai, Daniela? Tudo bem? Tudo bem, Dr. Laércio. É sempre um prazer estar aqui. Quais os aspectos pelos quais o aumento do IPTU foi colocado em pauta na Câmara? Bom, um primeiro aspecto foi a hipótese legal, né? Há uma legislação que trata do assunto, que autoriza a Prefeitura a cada 2 anos fazer uma proposta de aumento, tendo em vista a valorização imobiliária, enfim, questões inflacionárias. E aí é óbvio que a Prefeitura envia uma proposta para que essa legislação se cumpra efetivamente e haja um remanejamento dos valores do IPTU a partir de uma consideração inicial do valor venal. Sim, então isso é uma prática normal e acontece todos os anos, não é? Sim, é uma proposta e a Prefeitura obedece a critérios legais para isso. Então, mas eu vou tomar uma carona na sua resposta e vou te fazer uma pergunta que eu julgo necessária e que eu acredito que o telespectador também está querendo que eu faça. Claro. Vamos supor que, de repente, né, uma hipótese, né, nós temos uma inflação zero. Há necessidade de aumentar o IPTU? E agora? Checkmate. Checkmate. Pois é. A lei autoriza a cada 2 anos a revisão do IPTU para se atualizar valor venal. A legislação não menciona a base de valorização imobiliária, mas de valorização inflacionária. Então, por uma questão de 2 premissas, o resultado seria negativo, ou seja, não havendo incidência inflacionária, em tese, a legislação não teria a hipótese de aplicação. Uma medida injusta para o contribuinte e redutora da competitividade das empresas.
Assim, o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, classificou o aumento do IPTU proposto pelo prefeito da cidade de São Paulo. Você concorda que é uma medida injusta e inconstitucional? Perfeitamente, perfeitamente. Mesmo porque, na verdade, o IPTU ele é plausível, né? Sem aprofundar muito essa questão. Mas ele deveria acompanhar o índice inflacionário, que é o que todos reclamam. Poxa vida, se o governo estende uma bandeira que nós estamos, país rico é país sem pobreza, 6% de inflação. Tudo bem que o tomate foi a R$6, né? Mas 6% é a inflação do ano. O governo usa essa bandeira para se beneficiar, inclusive internacionalmente. E na hora de aumentar a IPTU, invoca o mercado? Então, que governo é esse? O advogado Luiz Flávio Borges Durso, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, discursou sobre a advocacia e comentou a PEC 37. Doutor Durso, como é que vai você, tá bom? Bom, que alegria poder estar aqui. A primeira palavra tem que ser de agradecimento. Agradecer essa oportunidade de estar no seu programa que eu assisto, programa que eu gosto, programa que traz informações com pessoas que aqui você convida para refletir sobre temas de interesse, não só da advocacia, não só do mundo jurídico, mas de toda a cidadania, de toda a sociedade. Então, já de início, eu faço a seguinte pergunta a você. Qual é a importância da Ordem dos Advogados do Brasil? Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade que se originou do Instituto dos Advogados. E, como você bem sabe, é uma entidade que tem 80 anos de existência e que não há uma página na história deste país onde não tenha sido escrita com a participação da OAB, dos advogados, dos bacharéis e dos estudantes de direito. Assim sendo, a importância da ordem não é limitada às suas obrigações classistas, no que diz respeito à organização, à disciplina, à defesa dos interesses da advocacia. Isto faz toda entidade de classe, mas por lei, a OAB, além dessas atribuições, tem outras. E é a lei que determina que a ordem defenda o Estado democrático de direito, defenda os direitos humanos, defenda a rápida aplicação da justiça, defenda a cidadania. Assim sendo, esta dimensão maior que este órgão de classe passou a ter, o legitimou, inclusive por sua participação em todos os momentos importantes da história do Brasil, a ser realmente o porta-voz da população. Quero agradecer muito a participação do nobre e querido Procurador de Justiça, Dr. Roberto Tardelli. E ele agora vai falar a respeito da PEC 37. Então nós vamos ouvi-lo e depois então eu quero que você faça uma colocação, uma reflexão sobre aquilo que ele falar, tá bom? Vamos ouvir então o doutor Tardelli. Desembargador, é sempre uma honra participar do programa de Vossa Excelência. Na verdade, essa PEC 37, ela tem um componente muito pouco republicano, que é o de estabelecer em uma única entidade pública a primazia da investigação criminal. Isso é um grande risco para a organização do Estado, na medida em que essa única entidade pública, com todo o respeito, com toda a honra, com toda a glória, com toda a história que puder reúne, ela vai se hipertrofiar e vai ela se tornar a grande pautadora dos crimes que, na verdade, atingem a grande massa da população. Isso acaba ocorrendo numa projeção da gente tornar não mais um Estado em que a polícia passa a ser um de seus grandes componentes, mas num Estado policialesco. A polícia
deixa de ser um dos atores para ser o ator protagonista. Isso vai ser um enorme risco a todos nós. Por isso que essa PEC é tão infeliz, por isso essa PEC deve ser rejeitada pelo Congresso Nacional, o que eu, infelizmente, não acredito. Meu amigo Durso, primeiro eu gostaria de dizer que é um grande prazer, é uma enorme felicidade me dirigir a você, me permita assim chamá-lo. Nós já nos encontramos tantas vezes, não é? Que a mim me dá essa sensação de tratá-lo frugalmente, o amigo por você. Meu amigo Durso, eu gostaria de perguntar a você o seguinte. Na PEC 37, uma das grandes críticas que se faz à atuação do Ministério Público na área criminal é a ausência de um balizamento legal, de um balizamento institucional dos limites de investigação do Ministério Público. Você concorda com isso? Segunda coisa, meu amigo, nós fomos surpreendidos há 10 dias atrás com uma determinação do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ivan Sartori, determinando a saída dos promotores de justiça dos prédios que abrigam os fóruns no estado de São Paulo inteiro. Eu gostaria de ouvir a opinião do amigo sobre essa situação. Durso, boa sorte, muito obrigado, saudações democráticas. Esta ideia da PEC 37, ela nasce dentro de uma expressão que certa vez o vice-presidente, nosso colega Michel Temer, usou para apresentar aquele projeto que reforçava a inviolabilidade dos escritórios de advocacia quando tivemos aquele triste episódio das invasões pela Polícia Federal. É verdade. E eu abordei até então, na época, o deputado e Michel Temer e disse a ele, mas por que desta lei se já existe? Ele disse, Durso, no Brasil não adianta dizer que cocada se faz com coco. Nós precisamos dizer aqui que cocada se faz com coco que dá no coqueiro, para ver se isso fica claro. A PEC 37 é isso. Ela diz o óbvio, ela diz o que já existe. Essa celeuma toda que se está criando é uma distorção do que realmente é verdadeiro. Ministério Público pode investigar no Brasil? A resposta é não. Ministério Público tem poder para investigar no Brasil? A resposta é não. Quem tem dúvida vai na Constituição e verifica que expressamente a Constituição estabeleceu que cabe a investigação dos crimes à polícia judiciária, quer estadual, quer federal. E qual é o papel do Ministério Público que a lei estabelece? É o titular da ação penal, podendo fiscalizar, devendo fiscalizar a atuação da polícia, da investigação. Portanto, criou-se uma onda, um movimento para que o Ministério Público pudesse avançar, extrapolar as suas atividades legais previstas na Constituição em toda a legislação infraconstitucional e, por meio de uma articulação, tentou-se construir a tese de que o Ministério Público pode investigar. Não pode, não. Digo mais, quando o legislador quer alguma coisa, ele escreve claramente. E o legislador escreveu, quem investiga no Brasil é a polícia. Polícia. O Ministério Público, quando diz que pode, em tese, investigar, ele fica construindo um pedacinho daqui, um pedacinho dali, uma interpretação, elucubrando para tentar convencer. Não convence. E digo isto pelo seguinte, se a lei diz que cabe à polícia investigar e o Ministério Público fiscalizar, quando o Ministério Público diz a polícia não investiga bem, é culpa dele também que não fiscalizou bem. Vou mais longe. O nosso querido doutor Tardelli, que eu registro tanto respeito, integrante do Ministério Público que tanto respeito, instituição que precisa ser fortalecida para suas atividades, que é o titular da ação penal. O doutor Tardelli acabou de dizer que a PEC 37, que nada mais diz do que o que já está dito na lei, cabe investigação criminal à polícia,
E o Ministério Público vai cuidar da ação penal, só fiscaliza a atividade da polícia, não pode realizar investigação direta. Doutor Tardelli falou, eu até anotei aqui, a polícia não pode ser a única entidade pública para a investigação criminal, porque ter uma única entidade realizando uma tarefa destas não é bom para a sociedade. A advogada e professora Alessandra Devuski Tizesco deu significado histórico às manifestações de maio e junho deste ano. Como vai, doutora? Primeiramente, doutor, muito obrigada pelo convite de estar junto com vocês todos hoje. É um prazer imenso. Eu agradeço bastante a oportunidade, sobretudo sabendo de tudo o que o país tem vivenciado nesses últimos tempos a respeito de uma série de reivindicações políticas que estão sendo feitas nas ruas, né, literalmente aos brados. E, de fato, a gente precisa pensar em todas essas manifestações uma esfera histórica e política maior, né? Eu tenho visto algumas análises na mídia de uma forma geral e às vezes eu me preocupo um pouco com a extensão dessa análise. A gente tem um histórico e talvez a nossa história de manifestações no Brasil nos ajude a compreender até a própria violência de algumas insurgências que estão acontecendo. Eu estava, quando foi este ano, né, em junho, quando se iniciaram as primeiras manifestações, a primeira coisa que eu pensei quando vi foi, minha nossa, é a revolta do Vintém de novo. Porque foi uma revolta em 1878, 1879, ainda quando o Brasil era, né, um país imperial, nós tínhamos o imperador, né? O imperador tentou negociar com os manifestantes, não foi possível, e foi uma revolta bem sucedida, porque de fato, assim como essa revolta, né, as chamadas Jornadas de Junho e de Julho, agora em 2013, lá em 1878, também a população no Rio de Janeiro conseguiu frear o aumento do bonde, né? Então a gente já percebe que a questão do transporte no Brasil sempre foi uma questão de emergência. Mas nessa época houve violência também? Então... A violência que nós assistimos hoje nas ruas de São com Paulo? Mortos, ou do Rio de Janeiro? Mortos, feridos e muitos detidos. Então a nossa história mostra que a população parece que tem um limite de exploração, de indignidade, no sentido de ser tratada de uma forma com muita sujeição, com muita repressão. Mas não foi a única, né? A revolta do Vintém foi em 1878, enfim, ainda tínhamos o imperador, mas num momento já republicano, né? Em 1904, o presidente era o Rodrigues Alves, nós tivemos a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que também é uma revolta relacionada com a forma como a população se sente tratada pelo Estado. Nós tínhamos, obviamente, um problema de ordem urbana no Rio de Janeiro, um problema seríssimo de moradia, e veja, esse problema ele não cessou ainda. No Rio de Janeiro continua com os mesmos problemas de favelização de várias áreas, problema de mobilidade urbana, que em 1904 também eclodiu numa revolta com mortos, com feridos, com mais de 1000 detidos, né? Ou seja, pessoas que foram de fato encarceradas em função dessa revolta. O advogado e professor Pier Paulo Cruz Bottini nos deu uma aula sobre lavagem de dinheiro. Como é que vai, doutor Paulo? Muito bem. O que significa lavagem de dinheiro? Então, na verdade, quando surgiu o termo lavagem de dinheiro? Quando as autoridades públicas, isso nos anos 30 do século passado, começaram a perceber que o crime organizado, ele praticava os seus crimes, praticava os seus delitos, mas quando ele conseguiu dinheiro com o tráfico de drogas, com a máfia, etc., ele precisava de alguma forma esquentar aquele dinheiro, ou seja, ele precisava reinserir aquele dinheiro na economia. Então o sujeito traficou drogas, ganhou 10 mil reais, o que ele faz com esses 10 mil reais? Ou seja, ele não vai ficar guardando só embaixo do colchão, ele precisa gastar esse dinheiro, ele precisa usar, movimentar esse dinheiro. Então, o que a máfia nos Estados Unidos começou a fazer nos anos 30? A usar lavanderias, montavam lavanderias de fachada, para fingir que aquele dinheiro vinha das lavanderias e poder usar o dinheiro normalmente. Então, quando o imposto de renda, quando a Receita Federal perguntava a ele de onde veio esses 10 mil reais, em vez dele dizer, olha, veio do tráfico de drogas, ele diz, veio da minha lavanderia. E aí a origem do termo lavagem de dinheiro. Então, é o método, o processo através do qual a criminalidade organizada
ou não organizada, pega o dinheiro sujo, o dinheiro resultante dos crimes e reintroduz esse dinheiro na economia com uma aparência de licitude, uma aparência de legalidade. Então, todos esses processos são a lavagem de dinheiro. O que acontece é que começaram a perceber com o passar do tempo que a forma mais eficaz de combater essa criminalidade organizada, mais do que a prisão, que evidentemente tem que acontecer, mas mais do que a repressão direta, era muito importante encontrar esse dinheiro, encontrar essas formas de lavagem de dinheiro e bloquear esse dinheiro. Porque aí você impede que o crime organizado ele se retroalimente. Então, o mais importante para acabar com o crime organizado, além de prender as pessoas, é você impedir o financiamento desse crime organizado. Porque, na verdade, você pega uma grande estrutura de tráfico de drogas. Você prende 1, prende 2, prende 10, eles são fungíveis, ou seja, você substitui essas pessoas e o tráfico continua funcionando. Agora, se você identificar a conta bancária daquele sistema na Suíça ou numa offshore, em algum lugar, bloquear a conta bancária e impedir esse órgão de pagar os seus membros, de pagar a corrupção, de pagar os seus insumos, então aí você começa a realmente minimizar ou destruir essa criminalidade organizada. Então, a partir dos anos 60, 70, que o direito penal começou a se preocupar com isso, com a lavagem de dinheiro, como uma forma efetiva de acabar com a criminalidade organizada. Então, daí começaram as leis de lavagem de dinheiro que começaram a se espalhar pelo mundo inteiro. O advogado José Luiz Oliveira Lima falou sobre a defesa no processo penal. José Luiz, como vai? Tá bom, José Luiz? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o senhor desembargador. Primeiramente, eu dou a palavra a você para que você fale a respeito das prerrogativas. Eu presidi a comissão de prerrogativas na gestão do presidente Carlos Miguel Aydar. Portanto, eu acho que aí temos uns 10 anos, mais ou menos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Já naquela oportunidade, o relacionamento advogado, magistrado, Ministério Público, delegado de polícia, não era um relacionamento tranquilo. Eu acho que... E não era naquela época e não é ainda hoje. Infelizmente, eu acho que o relacionamento, o advogado, com todo respeito à grande maioria das autoridades, o advogado sofre muito ainda na mão de algumas autoridades. Eu me lembro que na época o corregedor era o desembargador Luiz Macedo, das grandes figuras que eu conheci do judiciário. E eu o convidei para participar de um congresso da ordem. A seccional fez, e eu me lembro, o desembargador falou assim: Zé Luiz, eu vou com o maior prazer. Não tinha tido até aquela oportunidade, pelo menos nos arquivos da seccional de São Paulo, uma única palestra, uma única conferência, vamos dizer assim, que um corregedor tenha feito num evento de advogados. Quer dizer, o desembargador, além de um homem extremamente habilidoso, é um homem extremamente corajoso. Claro. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu me lembro que assim, a relação, a proximidade que nós conseguimos estabelecer naquela época foi fundamental para melhorar um pouco a relação advogado e magistrados. Já naquela época e hoje, eu acho mais fácil falar com os desembargadores quando o advogado quer ir despachar um memorial, ratificar alguns pontos das suas razões, de um habeas corpus, do que falar com o juiz de primeira instância. Eu vejo uma dificuldade maior com o juiz de primeira instância do que com os desembargadores. Mas eu acho que isso tem uma falha, e é uma falha também da Ordem dos Advogados. Quer dizer, eu acho que, e não é dessa gestão, da última gestão, eu acho que vem ao longo da história da Ordem. Eu acho que tem que ter uma aproximação com as autoridades que comandam o judiciário, principalmente com a corregedoria. Não basta o advogado vir nesse prestigiado programa, ou numa palestra, ou num debate, e ficar criticando o magistrado de maneira solta. Não, acho que há necessidade de uma participação efetiva do relacionamento advogado com o magistrado, mas com as pessoas que estão à frente do comando. A advogada Cândida Maria Galvão fez considerações sobre a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Obrigada, Laércio. É uma honra estar aqui com você neste programa que é brilhante. Muito bem.
Então, você acha que a Lei 9.099/95, aquela época, né, chegou em boa hora? Chegou. Na época, foi um avanço. Na época, foi um divisor de águas. Muito bem. Na época, teve assim, isso há 18 anos atrás, é uma lei que está perto de completar 20 anos de existência, né? 95, 2015, 9.099. Na época, houveram críticas avassaladoras. Muitos advogados se posicionaram contra, disseram que era final da advocacia, que o advogado não seria mais necessário, que agora era cada um por si, que o jurisdicionado ia chegar lá e não teria um atendimento bom, porque seria só o juiz, o promotor e sem a figura do advogado. E muitos totalmente a favor. Eu fui a favor, eu entendi que a lei precisa do advogado. A lei não dizia que não precisa do advogado. A lei precisa do advogado porque tem um determinado momento em que a lei diz que... é obrigatório. Você entende por delito de menor potencial ofensivo, que é justamente o objetivo do GQ. Menor potencial ofensivo, a própria lei diz. São todos os delitos apenados com pena não superior a 2 anos. Né? São todos os delitos em que o Código, que a pena máxima são 2 anos. E são aqueles delitos de lesões corporais, ameaça, crimes contra a honra, são aqueles delitos menores mesmo, em que não há ofensa à vida, não se trata de um homicídio, não se trata de um estelionato, não se tratando daqueles crimes que seriam um pouco mais, cujas consequências são mais sérias e que ofenderia a sociedade como um todo. São aqueles delitos em que o dano é mais da parte, mais da vítima e que pode ser resolvido entre a vítima e o autor do fato. Esta foi o escopo da lei, esta foi a ideia do legislador ao promulgar esta lei. Ao fazer esta lei, dos estudiosos. O diretor do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Sérgio Rossi, apresentou curiosidades sobre o referido Tribunal de Contas. Sérgio, você está bom, querido? Boa noite, doutor Laércio. Uma alegria, uma honra estar de volta no seu programa e a satisfação de poder compartilhar de momentos tão agradáveis. E o meu abraço e meu respeito àqueles que nos veem e ouvem nesse momento. Então, nós sabemos muito bem que existe o Tribunal de Contas da União. Esse é o forte, é aquele que, naturalmente, tem uma competência específica. E nós sabemos que há também tribunais de contas dos estados. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria que você, então, explicasse ao telespectador o que significa o Tribunal de Contas da União e também o dos estados. Tanto o Tribunal de Contas da União quanto os tribunais de contas dos estados e alguns tribunais de contas municipais, como no caso o da capital do estado de São Paulo, já que o Tribunal de Contas do Estado não fiscaliza o município de São Paulo, fazem aquilo que a Constituição elenca como competências comuns a esses tribunais. E não há uma subordinação, não é porque existe o Tribunal de Contas da União que ele possa ser entendido como uma instância recursal das ações que os tribunais de contas dos estados praticam. Portanto, as competências são as mesmas, estão muito claramente definidas no artigo 71 da Constituição Federal e exercemos o papel de fiscalizar, no sentido amplo, os recursos públicos. A nós, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compete fiscalizar os recursos do Estado de São Paulo e dos municípios de São Paulo. E aquilo que for programas, obras, serviços que sejam custeados com recursos federais, tem como órbita de competência para fiscalização o Tribunal de Contas da União. Basicamente é essa a única diferença, de resto, e a composição que o Tribunal de Contas da União tem 9 ministros, enquanto os tribunais de contas estaduais têm 7 conselheiros. O advogado criminalista Mauro Otávio Nassif falou sobre o mistério da chacina Pesseguini. Boa noite mais uma vez, muito obrigado. Eu não acredito na versão absolutamente
de que um garoto de 13 anos seja o autor dos crimes. Não acredito. Essa versão que você acabou de dar em relação a denúncias, etc., depois ela foi modificada, mas no calor das informações e no calor das matérias inquisitoriais. Mas eu fiquei com a primeira impressão. A primeira impressão é que me calou, de que realmente havia denúncias, que havia informações sobre essa questão de PMs, e eu cheguei à conclusão, tranquilamente, de que foi realmente uma chacina, uma vingança, como eu vou desenvolver agora. O menino não. O menino de 13 anos de idade, eu vou explicar a questão do exame residuográfico, a questão da posição da arma, etc. Poderosíssimo. Eu já tirei com o P40 em estande de tiro. Cada tiro que se dá é um tranco enorme. É uma arma fortíssima. Então, aonde eu quero chegar? O menino era canhoto. O exame não estava de luva. Até porque a luva que teria sido encontrada teria resquícios de pólvora. Claro. Mas ele não estava de luva, ninguém viu um garoto de luva. Onde eu quero chegar? O exame residuográfico, que é algo importantíssimo, a pólvora, ela não fica na pele em cima, ela adentra a pele. Adentra, claro. A amônia, o níquel, o chumbo, esses elementos adentram a pele. Então, não foi, segundo tudo que está aqui, não foi encontrado nenhum resquício na mão do garoto. É impossível alguém dar tantos tiros numa P40, que é uma arma muito poderosa, e fica... mas depois saiu com o vento. Até poderia sair se fosse, digamos, uma poeira. Mas o níquel, a amônia e o chumbo adentram a pele. Então, se o menino não tinha resquícios no exame residuográfico, não foi ele. Outra coisa, essa arma que eu conheço bem, a P40, ela tem um tranco, os adultos atiram com as duas mãos, não com uma. Então, quando há o tiro, há um tranco. No caso presente, o menino, é impossível essa arma não ter um tranco. Então, o menino estava aqui no final da cena, segundo a perícia. O menino, então, segundo a perícia, que eu não acredito, o menino deu tiro nele, o último tiro nele, que teria se matado. Muito bem. O tranco é para cá, não é para cá. Essa arma, se você dá um tiro, Laércio, telespectadores, o tranco é para trás. Então, caso ele fosse... Não tem exame residuográfico. Deu o tiro para cá. Mas não, a arma foi encontrada aqui, no peito dele. E com o dedo no gatilho. E com o dedo no gatilho. Há uma regra universal de conduta que se contém na palavra reciprocidade. É significativa. Nossa observação, jungida pelo corpo à luz e pelo espírito à verdade, aponta tantas coisas erradas nesse país, tanto descaso, tanta incompetência, tantas promessas não cumpridas, que chega a desanimar. Mas, nesta mensagem de fim e começo de um novo ano, a sociedade brasileira necessita acreditar que as autoridades constituídas ainda tratarão o povo com respeito, carinho, generosidade, cordialidade e abnegação, com o objetivo de se construir um Brasil melhor. Mas depende somente de nós, da reciprocidade. Portanto, Direito e Justiça em Foco deseja um ano cheio de alegria, paz e concentração na proteção à família. Feliz Ano Novo! Feliz 2014! Esse é o nosso desejo.